Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos contar a história de um dos pais da ciência moderna, o astrônomo italiano Galileu Galilei. Galileu nasceu em Pisa no dia 15 de fevereiro de 1564, filho de Vincenzo Galilei e Giulia Amanati, e é o mais velho dos 7 filhos. Passou sua infância e adolescência estudando na escola dominical de Vallombrosa e ingressou na Universidade de Pisa para estudar medicina. Desistiu da medicina e passou a estudar matemática contra o gosto de seu pai, que desejava um filho médico. Abandonou seus estudos e se mudou para Florença em 1585, onde deu aulas particulares de matemática e física. Foi nessa época que inventou a balança hidrostática, cujo mecanismo descreveu em seu breve tratado La Bilancetta, e também descreveu o movimento pendular, mostrando que o período de um pêndulo depende do comprimento do fio e não da massa, como acreditavam. Em 1588, com o apoio de Guidobaldo Dal Monte, tornou-se professor de matemática na Universidade de Pisa. Foi em Pisa que Galileu fez seu famoso experimento de queda dos corpos em plano inclinado. Galileu mostrou que a velocidade de queda dos corpos independe de sua massa. Muito pelo contrário, a velocidade de queda parecia ser igual para todos os corpos, o que um século mais tarde seria demonstrado matematicamente por Newton. Galileu descreve sua experiência e suas observações acerca da queda dos objetos em um pequeno tratado chamado De Moto, publicado em 1590. Galileu descreve em seu livro O Discurso sobre as Duas Novas Ciências o movimento uniforme, sendo o primeiro a discorrer sobre ele, bem como sugere a existência de um movimento uniformemente acelerado, onde a velocidade se incrementaria de maneira uniforme em todo o movimento. Galileu, observando o movimento dos corpos, quase chegou à noção de derivada. Estudando como a velocidade dos corpos variam e buscando uma taxa de variação instantânea, podemos dizer que Galileu é um dos precursores do cálculo diferencial integral. Em 1592, foi chamado a Pádua, onde se tornou professor de matemática na Universidade de Pádua, ganhando o reconhecimento mundial. Durante sua estadia em Pádua, conheceu Marina Gamba. Galileu nunca se casou com Marina, mas teve 3 filhos com ela: Virgínia, Lívia e Vincenzo. No início do século XVII, Galileu entrou em contato com o telescópio, melhorando-o. Galileu não inventou o telescópio, mas foi o primeiro a usá-lo como ferramenta científica. Galileu descobriu que a galáxia Via Láctea era formada por estrelas. Descobriu ainda alguns satélites de Júpiter, hoje nomeados de satélites galileanos, em sua homenagem. Observou as montanhas e crateras da Lua, além das fases de Vênus. Foi observando os satélites de Júpiter e as fases de Vênus que Galileu passou a defender o modelo heliocêntrico de Copérnico. Galileu também descobriu as manchas solares e os anéis de Saturno. Galileu escreveu suas descobertas astronômicas feitas em 1610 no livro Sidereus Nuncius, o Mensageiro Sideral. A publicação de Sidereus Nuncius tornou Galileu mundialmente famoso, porém também lhe garantiu problemas. Diversos críticos, incluindo os astrônomos Cremonini, Antonio Magini e Martin Rothgay, que rapidamente teceram várias críticas a Galileu e escreveram livros, negando as descobertas de Galileu. Galileu também recebeu elogios. Talvez o mais importante apoio a Galileu veio de Johannes Kepler, que confirmou a existência dos satélites de Júpiter. Em 1611, Galileu foi chamado a Roma para apresentar suas descobertas ao Colégio Romano de Jesuítas, onde apresentaria suas descobertas para os cardeais. Os cardeais, de início, acabam reconhecendo as descobertas de Galileu, e Galileu se torna um grande amigo do Papa Urbano VIII, que na época ainda era apenas um cardeal. Em 1612, Galileu escreveu O Discurso sobre as Coisas que Estão sobre a Água ou que Nela se Movem, onde resgata as teorias de Arquimedes sobre a flutuabilidade de objetos na água, mostrando que a flutuabilidade depende da densidade do objeto e não de seu formato, como acreditavam os aristotélicos. Também mostrou que o ar possui peso,
ao contrário da crença vigente na época de que o ar não tinha massa. Entre 1613 e 1615, escreveu as famosas Cartas Copérnicas, dirigidas a Benedetto Castelli, Pietro Dini e Cristina de Lorena. Nestas cartas, Galileu descreveu as suas ideias inovadoras, que seriam alvo de polêmicas. Nestas cartas, Galileu defende um modelo heliocêntrico. Em 1616, a Inquisição considera o heliocentrismo uma doutrina herética e adiciona os livros de Copérnico à lista de livros proibidos. Porém, a Igreja não proibiu o estudo matemático do heliocentrismo. Apesar de proibir a defesa do mesmo como verdade. Galileu foi convocado algumas vezes para o Tribunal da Inquisição, liderado pelo cardeal Roberto Bellarmino, mas foi absolvido por falta de provas. Depois que seu amigo Urbano VIII se tornou papa, Galileu sentiu-se mais à vontade para defender suas ideias, já que Urbano era mais progressista do que seus antecessores. Galileu escreve o livro Il Saggiatore, onde refuta a física aristotélica e defende uma visão matemática da física. O Papa Urbano VIII sempre foi gentil com Galileu, oferecendo honrarias e sempre tentando aliviar as acusações contra Galileu. Apesar de se negar a tirar o heliocentrismo do livro negro da Igreja, o Papa estimulou Galileu a estudá-lo como uma hipótese matemática. Porém, com o avanço da Reforma Protestante, a Igreja Católica endureceu suas regras e Galileu foi chamado a depor novamente no Tribunal da Inquisição. Dessa vez, Galileu foi condenado. Ele foi condenado a abdicar suas ideias publicamente, à prisão domiciliar perpétua e seus livros entraram na lista negra de livros proibidos. Reza a lenda que na saída do tribunal, Galileu disse a seguinte frase: "Contudo, ela se move", se referindo ao planeta Terra. Em sua prisão domiciliar, Galileu morou no palácio do Grão-Duque da Toscana, em Roma, depois na casa do arcebispo Piccolomini, em Siena, e mais tarde na sua própria casa de campo em Arcetri, onde passaria a viver até sua morte. Em 1638, já bastante debilitado, publica mais um livro, onde discute as leis do movimento e a constituição da matéria. Galileu morreu em 8 de janeiro de 1642, em Florença, na Itália, e foi enterrado ao lado de Maquiavel e Michelangelo, na Basílica de Santa Cruz. Galileu, ao contrário do que muitos pensam, inicialmente foi aclamado pelo Vaticano, e muitos astrônomos da própria Igreja Católica reconheceram suas descobertas, e o próprio Papa se tornou um grande amigo de Galileu. Apesar da Igreja condenar o heliocentrismo na época de Galileu, ela permitia que se estudasse o heliocentrismo como uma hipótese matemática, mas não como verdade. Mas de qualquer maneira, não era um assunto proibido como muitos imaginam, apenas um assunto delicado e controverso. Galileu foi chamado pela primeira vez na Inquisição em 1616 e foi absolvido por falta de provas, e só seria condenado na década de 1630, quando a Igreja endureceu suas regras, devido ao avanço da Reforma Protestante e devido à insistência de Galileu em defender o heliocentrismo como verdade. Nos anos 2000, o Papa João Paulo II pediu desculpas formais a todos os erros da Igreja cometidos nos últimos 2000 anos, incluindo o processo galileano. Galileu foi um dos maiores gênios da humanidade. É considerado o fundador da ciência moderna e o pai da física. Defendeu o heliocentrismo e atacou a física aristotélica, demonstrando o movimento dos corpos, a queda livre e a flutuabilidade de objetos. É um dos precursores do cálculo e um astrônomo brilhante, o primeiro a apontar um telescópio para os céus. Suas contribuições para a astronomia foram fundamentais para entendermos o nosso sistema solar. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo e curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. E até o próximo vídeo.